Fala pessoal, hoje eu estou trazendo um overview de uma funcionalidade que eu acabei de criar e acho que vai ser bacana compartilhar com vocês essa funcionalidade. Então, a funcionalidade basicamente é uma modal que vai ter alguns filtros genéricos e, cara, isso tem um poder gigantesco de reaproveitamento e também na melhoria da manutenção. Então, quando eu clicar aqui, ele vai abrir o modal e aí eu tenho esses três filtros que eu posso customizar eles. Para começar, pessoal, a gente tem essa classe selada chamada ListFilter, que no caso é a representação de todos os filtros que serão criados. Ou seja, todos os filtros irão herdar de ListFilter. Então nós temos aqui algumas propriedades e alguns métodos que serão para ajudar a gente a identificar, por exemplo, um filtro, para obter o valor do filtro, para buildar o componente na tela, e etc. O primeiro filtro que eu criei é esse TextListFilter, que no caso ele é basicamente um text field, que ele vai sempre ser uma string. Então aqui no meu método de build, eu tenho a construção do text field de fato, que no caso esse Smart Text Field aqui é um text field genérico que eu criei para minha aplicação. E aí eu tenho toda a implementação aqui, ó, do onChanged, por exemplo. Quando der o onChanged, eu seto o valor, e aí ele chama essa outra função aqui, que a partir da string ele vai montar a nossa classe, o nosso TextListFilter. E também eu tenho esse text aqui, que no caso é o nosso display. E aí explicando mais ou menos como que funciona esse text e esse text display, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o nosso filtro é de um drop-down e eu tenho uma lista de empresas. O nosso valor ele não vai ser o nome da empresa, ele vai ser o ID da empresa. E aí, eu não vou exibir para o cara lá o ID no drop-down, né? Então eu uso esse text display para setar qual que é a propriedade na model, no nosso caso no generic, né, no T, que vai ser uma classe, uma model, uma entidade, que seja. E aí eu seto, por exemplo, o nome da empresa, e aí o nome da empresa vai aparecer lá para o usuário, só que o valor para a gente aqui no background vai ser o ID da empresa. Agora, pessoal, esse ListFilter Modal Sheet é basicamente o componente da modal. Eu criei aqui desse jeito, mas vocês podem criar do jeito que vocês quiserem. E aí a implementação de fato, cara, é basicamente essa daqui. Eu vou ter uma lista que ele vai pegar todos os filtros, que é uma lista de ListFilter. E aí no item Builder, a gente basicamente dá um build no nosso filtro, que no caso é a construção lá, por exemplo, do text filter, que é o nosso Smart Text Field. E aí aqui já vai estar buildado o nosso filtro. E aí nesse método que eu criei aqui de adicionar filtro, eu basicamente pego qual que é o valor do filtro, eu encontro esse filtro na listagem de filtros e seto o valor para o novo valor que eu setei. E aí eu tenho alguns outros métodos aqui, como limpar filtros e aplicar filtros, que aí vocês podem tirar uma colinha aí. E agora para demonstrar mais ou menos como que fica a parte da store, do controlador, do block, que seja, eu criei basicamente aqui uma lista de custom filters, e aí eu coloquei aqui no identificador o nome, o código, CPF, CNPJ, e aqui seria a label text que aparece lá na nossa tela. E aí eu também criei alguns métodos para me ajudar a pegar aqui, por exemplo, o valor, né, através do ID. Aqui eu criei o onCleanFilters, que no caso eu seto todos os valores para nulo, e aí todos os valores dos filtros ficam nulo. Então, pessoal, basicamente a funcionalidade é essa. Eu só queria dar um overview por cima mesmo, só para apresentar para vocês essa funcionalidade. E eu espero que vocês implementem. Eu não vou deixar o código do GitHub aqui embaixo, porque esse é um projeto privado e eu não posso compartilhar o código, mas acho que com esse overview vai ficar bem fácil de vocês implementarem esse componente aí na sua aplicação, beleza? Muito obrigado!